Olá, YouTube! Estamos aí no nosso estudo 20! Olha só, estamos chegando ao estudo 20, rapaz. Nem alguns podcasts duram tanto, cara. Rapaz, o nosso estudo tá aí, estudo 20. Que delícia, que prazer com grandes pessoas aqui. Maravilhoso. Espero que aproveitem esse estudo. Hoje, provavelmente, aqui no YouTube vai ser mais curtinho, mas prometo da próxima vez, porque a gente está fazendo agora, antes de iniciar o nosso estudo, uma leitura do Parnaso de Além Túmulo e depois nossa prece. Está sendo nossa leitura inicial, os poemas do Parnaso de Além Túmulo, e provavelmente a gente vai discutir um pouquinho desses poemas depois. Hoje a gente discutiu quadros, né? Foi bem legal. E na semana que vem, provavelmente, vamos discutir alguns poemas, então vou ver se eu começo a gravar antes. Mas, de qualquer forma, eu começando a gravar antes ou não, já pode deixar o seu like, já pode compartilhar com seus amigos, já pode se inscrever no canal, já pode ser muito bem-vindo, ativar o sininho para receber notificações quando os estudos estiverem no YouTube. Então, pode comentar. Em falar em comentar, na nossa descrição aqui embaixo tem o link para você poder vir aqui participar todas as terças-feiras às 18h30 deste nosso estudo sensacional do Espiritismo na Arte, desse livro de Leon Denis. No estudo de hoje, nós paramos na página aqui do nosso PDF, na página 45, A França e sua missão, a alma céltica. E ele faz parte da parte 4 do livro. Nós estamos chegando na metade do livro. Ainda falta muito livro pela frente, mas estamos aí na metade dela. E aí eu queria, como na aula passada, falei que ia esclarecer, e vou esclarecer o que ele quer dizer com alma céltica. Bruno, me diz aí o que ele quer dizer com alma céltica. Você conhece os celtas, Bruno? Edu, Maria, Jordan, Jander e Rafael, vocês sabem, fazem ideia quem foram os celtas? E essa alma céltica que ele quer dizer, Bruno? Não? Os celtas eram um povo que vivia no extremo norte da África, muito próximo de Portugal e da Espanha, e que foram um povo colonizado pela Espanha, eu acho. Muitos e muitos anos antes do baiano nascer. Muito bem, isso mesmo. Mas tem outras características que o meu gato, aliás, está passando aqui a partir do mousepad, que é o meu gato, olha só, o APA, esse Ai, que feia! fofinho para você, eu tô todo arranhado por conta desse gato, né, o pai? Mas, então, além dessas todas as características geográficas e históricas que o Bruno nos falou, os celtas, eles eram conhecidos por por serem identificados como os antigos, alguém sabe? Druidas. Eles eram os druidas de antigamente. Esses druidas, eles eram chamados dessa forma porque eles tinham grande conhecimento astrológico, conhecimento medicinal, e entre outros conhecimentos, aliás, da grande cultura artística que até hoje a música celta, né, as músicas celtas têm para trazer para nós, além das outras artes. Então, esse espírito celta, pelo que eu pesquisei, né, juntamente com essa ligação da doutrina, tem a ver com esse espírito druida do conhecimento, de saber muitas questões, né, que é super mega, né, super mega importante para todos, ok? Vamos lá, então. E eu não sei se a França foi
os seus antepassados foram celtas. Se alguém puder pesquisar para mim, foram, Bruno? Então é isso mesmo. Dá uma pesquisada aí para a gente confirmar essa informação e aí a gente vê. Se for isso mesmo, faz todo o sentido. Tá bom? Vamos lá. O talento da França é feito de equilíbrio e harmonia. Apesar de certas falas no passado, pode-se dizer que ele muitas vezes serviu de mediador entre as escolas mais diversas, entre os sistemas mais opostos. Ainda hoje, na ordem política, por exemplo, a França se mantém entre reação e a anarquia, entre a reação e a anarquia. Eu não sei nessa época, 1922, eu não sei qual era a situação da França, né? Quando ele fala anarquia, a anarquia se dá pela falta do governo e os movimentos, nessa época, de fato, anárquicos estavam implodindo na Europa, né? Na América do Norte. E, aliás, as teorias anárquicas são bem bacanas, tá, cara? Muito legal. Eu falando para as pessoas lerem Anarquia aqui, ô Jesus amado. Não, mas é legal a ideia, é legal mesmo a ideia. É muito bom, é legal. Não, essa questão da revolução anárquica que confunde muitas pessoas, né? Mas a ideia, né? A ideologia anarquia é muito bacana, cara. Pode ler, muito legal, muito legal. O meu gato tá fazendo bagunça ali, só que agora eu não posso sair. Está de boa, não quebrou nada até agora. Eu acho bacana você estar falando a respeito disso. Não, pode falar, Lilian. Vê aí quem é que vai falar, um dos dois. Isso aí é pontuar um negócio interessante, porque ele usa bastante, eu não sei se é pela visão que ele tinha na época, de anarquia como bagunça, essas coisas assim de... por não ter um governo específico, mas a gente sabe também para as teorias que teriam federações, movimentos autogerindo e tudo mais, ele acha que ele usa como expressão de bagunça ou de algo assim completamente desorganizado. E isso eu falo com base até porque eu já vi ele falando sobre isso em outro livro, e aí ele fala para não virar uma anarquia. Então acho que ele vai pelo senso, um pouco do senso comum, né, do que ele acha que seja a anarquia ali. Então, acho que é legal até pontuar isso, mesmo que as pessoas não sejam anarquistas, que estejam assistindo esse estudo, mas para saber, né, que a teoria da anarquia é uma teoria de ausência de governo e autogestão dos movimentos. E tem várias correntes, inclusive. Exatamente, Jordão. E não necessariamente é uma coisa boa ou ruim, né? A gente vive em um sistema capitalista, né? Que não necessariamente é um sistema bom para todos. Nem como a anarquia, ou o socialismo, ou o comunismo seria bom para todas as pessoas, né? É só um tipo de sistema que assim como se eu gosto de maçã de mamão, se dá essa questão do gosto das pessoas, né? E aí, e como eu disse, eu como um estudante da anarquia ainda pequenininho, né? Mas quero dizer que as ideias anárquicas são bem bacanas mesmo, assim, ideias legais mesmo, assim, né? Quem quiser estudar sobre para poder quebrar esse preconceito é muito legal. Apesar de ter, sim, movimentos anárquicos que meio que embolam as ideias e que acham que a revolução tem que ser dada de uma forma com violência e imposição de poder e tal, etc. Né? Com imposição de poder não, com violência, tá bom? Bacana. Edu. Bacana, você mostrando bastante sobre as ideias diferentes precisam ser expostas para a gente conhecer. Então, acho que quando a gente fala assim, é uma ideia interessante, que é algo que se pode pensar a respeito, para que a gente consolide e reforce as
as nossas convicções, os nossos conhecimentos, a construção da nossa vida, a gente precisa, pelo menos, conhecer como pensam, despir dos preconceitos, né? Das formas como fosse traçado, e acho que isso é muito bacana você traçar sobre isso. E aí a gente percebe que qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ideologia, existem variações, existem distorções. E aí você entra até num paradoxo, quando você estava falando do anarquismo pela força, né? Se a ideia da anarquia prega justamente a liberdade, né? Como é que você vai impor alguma coisa para pregar a liberdade? Entra num paradoxo, né? E muitas das vezes a gente se pega para defender, em vez de pensar em conviver com as diferenças, que eu acho que é a grande questão que a arte consegue transcender sobre isso, né? A gente não fica discutindo qual arte é melhor do que a outra, né? Se você entra nesse mérito, você já fugiu um pouco da essência da arte, né? Por si só. Então, eu acredito que essa proposta inicial da arte, de você conseguir permear todos os lugares e transcender as diferentes formas de ser, diferentes formas de fazer as coisas, é que pode trazer para as outras formas de pensar também, não só artísticas, né? As ideologias que você estava falando, de outras questões, de outros conceitos. Aprender, eu acho que não é porque eu passo a conhecer, estudar e dar ouvidos àquilo que não é meu, que eu vou deixar de valorizar aquilo que eu sou. Pelo contrário, eu até reforço aquilo, né? Porque eu tenho argumentos de fora para reforçar as ideias que eu trago. Saio da bolha, né? Mas bem bacana seu parêntese aí. Muito legal, muito, muito, muito legal. Olha, Maria, aqui nos falando, aqui no nosso chat, que bomba demais esse chat, rapaz. Falando que a gente falou sobre os druidas, né? E o Allan Kardec, realmente eu tinha esquecido, eu sabia disso. O Allan Kardec, uma das reencarnações dele foi druídica, foi um druida, né? Ele era um druida e tal, etc. Muito legal, olha só, tudo interligado, a espiritualidade é osso duro de roer, né? Interliga tudo, rapaz. Isso não deixa uma ponta solta, essa espiritualidade. Eu vou te contar, rapaz. Tá doido. Vamos lá, então. Frequentemente, foi assim, no decorrer de sua história, nos domínios da arte e do pensamento. Vimos que sua língua, que é uma das expressões do seu talento, apresenta as qualidades de precisão, de flexibilidade, que fazem dela um maravilhoso agente de difusão e de propaganda. E aí, eu, como Matheus, eu não saberia dizer, eu queria muito, desde a aula passada, ter alguém que fizesse letras aqui, né? Para poder expressar letras francês, né? Para ver se realmente tem essa precisão e essa flexibilidade, né? Em relação, mas a gente até já conversou um pouquinho disso na aula passada, né? Sobre isso, né? Mas eu queria muito porque de fato ele mostrando essas qualidades, não tem como a gente discordar de que a língua francesa realmente é uma das línguas ideais para essa transmissão, né? Porque como a gente mesmo falou, né? Até o próprio evangelho teve muita dificuldade de transmissões de pensamentos e etc., né? Por conta de sua língua, né? Eu ia falar até a questão da reencarnação que foi retirada do evangelho, né? Por conta disso. Mas aí, no caso, a reencarnação foi tirada não por conta não por conta da linguagem, né, das pessoas, mas por conta de realmente decisões humanas e tal, etc., né? Então, são casos diferentes. Seu Sebastião, tudo bem com o senhor? O senhor levantou a mão, o senhor quer falar? Um minuto. Acho que o senhor tem que desmutar aí. O senhor tem que desmutar o seu. Isso. Pode falar, seu Sebastião. Boa noite. Boa noite, primeiramente, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito de escrever em francês exatamente porque a língua francesa ela é precisa e você nota isso
as crianças brincando, por exemplo, no Jardin de Luxembourg, mas, ao mesmo tempo, quando você faz um poema em francês, você consegue brincar com as palavras, né? E isso aí facilita tanto na oratória, como na poesia, e também como nos textos corridos, né? Entendeu? Então, eu gosto muito da língua francesa porque ela tem essas duas coisas, né? O François Mitterrand, quando a gente correspondia, ele dizia que eu escrevia melhor em francês do que em espanhol, né? Que ele gostava mais de mim quando eu escrevia em francês, porque ele dizia que meu estilo lembrava o autor de Thérèse de Querrua, François Mauriac, né? Então, é exatamente isso, resumindo. Olha, que legal! Olha, a espiritualidade realmente nunca falha, né? Obrigado, seu Sebastião, por dividir aí com a gente. Seu Sebastião, não, Sebastião. Obrigado, Sebastião, por dividir com a gente aí. Paixão, exatamente, né? Isso. Obrigado por dividir com a gente aí essa experiência. Muito legal, então. Estou confirmando isso aí, né, que o Sebastião falou com a gente. Realmente, então, parece que a língua francesa tem essa facilidade. A única coisa que eu já vi, entre outras coisas assim, mas que eu lia bastante, a questão francesa, é uma música do Los Hermanos chamada Charlotte, que ele escreve uma carta para uma outra pessoa em francês, e aí sim eu sei um pouquinho de francês, mas de resto, nada, zero. Ai, Jesus, muito boa essa música. Vamos lá, então. Ela sabe emprestar as ideias, ao mesmo tempo a força e a graça. E é por isso aí que ela por aí que ela pode contribuir largamente para iniciar o mundo no conhecimento das leis superiores. A literatura e a poesia francesa, melhor que todas as outras, souberam reproduzir todas as nuances do pensamento e do sentimento. A ternura, a energia, o encanto, a doçura infinita do ideal em uma palavra. Todos os sonhos sobre-humanos da arte e da beleza. Só para lembrar para o pessoal do YouTube, apesar de se eles viram a aula passada, eles vão saber, mas as pessoas aqui, ele é muito nacionalista e ele é muito saudosista com o país dele, né? Então, não se assustem com essas falas por conta disso. Mas ele realmente é muito saudosista, muito, muito saudosista. E eu acho que não seria diferente de como nós brasileiros também fôssemos saudosistas com, quer dizer, apesar que eu tenho dúvidas, né, que o brasileiro não é muito saudosista. Eu sou saudosista com minha terra, A né? gente fala que o Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho. Então realmente a gente é saudosista, hein? Nossa Senhora. Rapaz. Enfim, vamos lá. O luminoso talento da França tem por papel principalmente reunir e fundir em uma média equilibrada os dois talentos diferentes, o do sul e o do norte, da raça latina e das raças setentrionais. É talvez ao encontro desses elementos opostos ao fluxo e refluxo dessas correntes diferentes que se deve a mobilidade do seu espírito e a instabilidade, por vezes, enfadonha de seus desígnios. Porém, sempre após os períodos de crise em que o equilíbrio nela é alterado, o espírito nacional retorna sua atividade e seu progresso. E isso é bem verdade, né? A gente pode perceber que os franceses eles são bem nacionalistas mesmo, assim, esse espírito nacional realmente ele existe na França e ele é fortemente. Quando as coisas estão assim ruins, o povo realmente é nacionalista, vai para a rua, né, fazem os seus protestos e voltam, né? E aí, antes do Edu falar, eu queria tentar pegar essa árvore genealógica
dos franceses, né, em relação às raças adâmicas. Quem sabe aqui as raças adâmicas que vieram aqui para nossa terra, para poder vieram de Capela, né, para poder colonizar aqui, ajudar na colonização da nossa terra. E aí eu queria saber quais seriam essas. Aí a gente teria que fazer um estudo histórico, né, já que eles, não sei se vocês viram aí a questão dos celtas, né, e os celtas, não sei se eles eram nórdicos, se eles eram mais para baixo, né, e etc. E aí para a gente ver da onde esse povo está, né, da onde nós temos essas influências. Apesar que depois, por exemplo, os nórdicos, né, eles tinham essa questão da expansão, né, apesar da guerra, eles se expandiam com guerras, com invasões e tal, etc. Mas eles tinham esse objetivo de mestiginar toda a população, né? De expandir, assim, de ser sociável, né? Aqui na Terra. Eles tinham esse objetivo, eles tinham essa característica, não é objetivo, mas essa característica de unir todos esses povos e todas essas características num só. E aí, talvez a França, né? Por ter esse lado latino nosso, né? Esse lado do sul, e ter esse lado do norte, como ele mesmo fala, né? Talvez tenha dado essa misturada aí e tal, e aí a gente não sabe da onde a gente pode dizer de ver essas influências. Edu! Perfeito. Exatamente na mesma linha que eu estava imaginando para poder contribuir. Dessa ideia dessa multipluralidade, né, dos povos da França, né, que você percebe que aconteceu parecido no Brasil também, né, na ideia do coração do mundo, pátria do evangelho que o Bruno estava falando, né, eu acredito que também aconteceu na França essa ideia de todas as diferenças que a gente estava falando, né, de como é que a gente convive com tantas diferenças e como é que a gente cresce com todas as diferenças, né. Pelo que o autor estava dizendo aí, que o povo da França foi um povo que, de certa forma, buscou esse acolhimento, essa busca por ter outros povos também, nas colonizações que eles fizeram, receberam gente também, migrantes também, bastante. E no Brasil também, então existe essa semelhança que pode trazer, eu acho, um fechamento bacana. Eu acho que o estudo todo, desde a preparação até o comentário que você foi inspirado para falar sobre tipos de ideologias diferentes, tratando dessas questões, eu acho que tem coisa boa vindo por aí pela gente. Muito legal, né, cara? Muito legal. Nada é em vão. Realmente essa questão da França, assim, eles são muito abertos aos povos, né? Eu lembro mesmo que ali é uma colônia muito forte africana, né? Muitas pessoas da África vão ali. Eu lembro que tinha um questionamento, né? Até que ponto a seleção da França é realmente francesa, né? Porque tinha um escambau de pessoas pretas na seleção africana, na seleção francesa, com origens africanas, né? E tinha poucas pessoas meio que identificadas como francesas, apesar que é isso, né? Essa miscigenação aí, que é legal, né, cara? A França é feita disso, né? Desses imigrantes, até hoje aceitam esses imigrantes. E eu lembro de um ataque que teve a um ataque terrorista que teve em uma sede de um jornal local, acho, não é? Até porque eles estavam fazendo coisas em relação a essas questões uma crítica à religião de algumas pessoas, eu acho. E aí eles estavam até questionando nessa época, né, se valia a pena essa abertura mesmo desses imigrantes, desses povos refugiados, né, se realmente valeria a pena a França abrir essas portas, se não estaria causando muito problema e tal, etc. Sebastião. Só que os negros da França, eles são franceses. Foi um acordo que o Charles de Gaulle fez para libertar a Argélia e outras colônias francesas, entendeu?
Eles são franceses. E eles são assim muito... eu convivi com muitos negros na Sorbonne e eles são muito orgulhosos da França. Às vezes tem negros que são mais patriotas do que aqueles de cabelo louro que nasceram em Paris, por exemplo. Entendeu? Agora, quanto aos muçulmanos, eles vão lá por causa da liberdade, mas eles são chamados até de espíritos de gato. Eles vão, se alimentam, mas não se vinculam. Entendeu? Sim, sim. Apesar, eles têm uma origem, né? A origem deles, eles foram de imigrantes mesmo, mas são todos realmente franceses. Eles têm nome francês, né? Por exemplo, Pogba, ele é de origem africana, mas ele tem um nome francês. Então, assim, é um dos jogadores, o Pogba, né? E então, e é esse realmente, né? Engraçado, que é exatamente esse espírito francês, mesmo com essa miscigenação, ele consegue ainda pegar essa nova geração, mesmo ele sendo, eu chamo de povo preto, tá? Então, assim, mesmo essa população preta que chegou lá na França, mesmo assim, eles ainda conseguem pegar esse espírito de nacionalidade francês. Muito, muito legal. Obrigado, Sebastião, novamente pela sua colaboração. Vamos seguir. Sua missão, portanto, parece ser a de fornecer aos outros povos de espírito mais lento as identificações, as diretrizes das quais eles tiram uma aplicação prática e fecunda. É nesse sentido que a França é um agente maravilhoso de progresso e de evolução humana, por seu cuidado com a verdade, com a luz e pela beleza das formas com as quais ela se compraz em revesti-las. São essas qualidades que lhe darão um papel predominante na difusão do espiritismo filosófico e moral, enquanto... Sabia que ia levantar a mão, mas tudo bem. Enquanto que os países anglo-saxônicos estão interessados em representá-los, principalmente sobre seu aspecto científico e experimental. Caraca, rapaz, o cara previu algumas paradas, mas ele errou algumas outras. Porque realmente esse aspecto científico e experimental acontecia muito no Brasil. Muito, 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 muito. O Humberto, numa das primeiras aulas, falava que na Casa Espírita Cristã tinha reuniões mediúnicas experimentais e científicas mesmo, né? Que eles faziam o ectoplasma, faziam com a cera quente, o espírito colocava a mão na cera quente, assim, com o ectoplasma, né? Ectoplasmado, e aí tirava a mão da cera e ficava uma mãozinha de cera, assim, e tal, etc, né? Então, tinha esse aspecto científico e tinha esse aspecto experimental, realmente, com esse povo anglo-saxônico e tal, né? Não, na verdade, é isso mesmo, acho, né? Então, assim, muito legal. Agora, imaginei, depois da estrofe passada, né, que ele fala sobre a França e tal, etc., imaginei que alguém ia levantar a mão, foi um milagre. Mas o Bruno levantou, não sei se é sobre isso. O Bruno e aí depois o Sebastião, beleza? É sobre isso e me lembrou muito a descrição do povo de Deus, dos judeus na primeira revelação de Moisés e nas escrituras do Antigo Testamento. Porque, assim como os franceses, que tinham esse momento, que naquele momento era um povo mais... era o povo mais preparado, com melhores condições para trazer o espiritismo, assim como é dito que na época os judeus eram os melhores, ou era o povo mais preparado para ser o povo eleito de Deus, entre muitas aspas. Eu não sei se eu gosto dessa expressão, mas tá lá. Então é. E me lembra muito, porque é assim,
E existe, às vezes, até um pequeno orgulho, talvez não pequeno, talvez não seja orgulho, talvez eu que esteja vendo coisas onde não existe, mas em dizer que nós somos o povo eleito de Deus e que a nossa missão é fornecer para os outros povos a elevação espiritual. E a gente sabe que Jesus, ele falou uma coisa que é muito interessante e que parece muito com isso aí, porque os judeus eles foram perfeitos em conservar e manter a história e tudo aquilo que Deus passou para eles através do Antigo Mandamento, mas pecaram em aplicar. E às vezes a gente pode ver isso também na França, porque a França, não que eu esteja dizendo que o povo francês é um povo pecador, mas eles não são um povo, não existe hoje no mundo um povo que sobressai nos outros pela sua elevação espiritual e moral. Então, eles tiveram um cuidado muito grande, tiveram um mérito muito grande em conseguirem, pelo momento do povo, trazer para a terra os ensinamentos. Mas ainda não deram um passo à frente de todos os outros no momento da aplicação, de fato, desses ensinamentos que eles mesmos trouxeram. Então, isso me lembrou muito a descrição do povo judeu como eleito de Deus, de trazer a revelação do Deus único, de trazer os 10 mandamentos, e parece uma situação muito parecida. Muito legal mesmo, Bruno. Seu Sebastião, pode falar. Diz a estatística, o censo francês diz que os franceses só entraram num templo religioso uma vez na vida, no dia do batismo. Estava no colo da mãe, ou do pai. Segunda coisa, a gente não pode esquecer que Atenas reencarnou na França, né? Conforme diz o próprio Leon Denis, Herculano Pires, etc. Né? Por isso que Castro Alves fala o francês predestinado canta os loiros do passado e os loureiros do porvir. E a quarta ponto que eu gostaria de abordar brevemente é que eu participei dessas reuniões com o Julinho Grande Ribeiro, aí na SEC, entendeu? De algumas reuniões, né? Porque ele colocava efetivamente a mão dentro da cera quente, uma vez fez um presépio com a cera derretendo e montou um presépio, a manjedoura e tudo, na frente de todo mundo. Nossa! Foi de 5 minutos. Não, realmente. E aí hoje, né, Sebastião, hoje eu acho que a gente não é mais necessário, né? As reuniões foram... Não, hoje não tem mais necessidade, né? Que mostrar, a era da razão, né? Para aqueles que já começaram, embora míopes, a ter olhos de ver, né? Isso aí, muito bem. Nossa, que legal essa questão que você falou aí, dessa frase do Herculano Pires também, da questão da França, que ela será negócio do porvir e tal. O Castro Alves, o nosso Castro Alves, no navio negreiro, aliás, de Vozes da África, né? O francês predestinado canta os loiros do passado e os loureiros do porvir. Porque Castro Alves é altamente patriota. Você pega o poema de patriota francês. Porque ele é a reencarnação do André Chenier, que foi guilhotinado na Revolução Francesa. Nossa, que bacana, que bacana. Que bom ter o senhor aqui, ó, Sebastião. Nossa Senhora, ó, venha mais vezes. Não, o Alexandre me passou hoje e eu me apressei em assistir. Legal, muito bom. Eu gosto muito desse. Eu adoro o Leon Denis, entendeu? Sou fãzão. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado por você estar aqui, viu, Sebastião? Eu que agradeço. Vamos lá, então, vamos seguir. Após suas horas de tentativa e obscuridade, o gênio da França, que não é outro senão a alma sempre viva e imortal da Gália,
A Gália, eu acho que é a origem da França, né? Eu estava olhando a Gália, povo galês, né? Que eu acho que também tem uma parte celta, se eu não me engano. Bruno, pesquise aí para nós, por favor. Rapidinho. Ergue-se com um vigoroso esforço, liberta-se dos atoleiros terrestres e lança-se em direção ao céu, para ali descobrir novos horizontes, novas perspectivas sobre o futuro e mostrá-las como objetivo à humanidade em marcha. Sebastião, vamos lá. Já escreveram aí que a Gália era o nome da colônia romana, né? Do hexágono francês, os romanos chamavam Gália. Né? Legal. Mas os celtas eram mais espiritualizados, segundo Herculano Pires, a quem Emmanuel diz que é o mais fiel a Kardec, né? Do que todas as religiões oficiais até hoje. Eles eram muito mais espiritualizados. Eu estava dando uma olhada aqui, né? Os celtas realmente eram muito espiritualizados e tinham um vasto conhecimento, né? Vasto medicinal, astrológico, artístico, de conhecimentos assim extraordinários, né? Eles eram muito evoluídos nessa questão. Muito legal, né? Os druidas, muito bacana. Oh, meu Deus. Agora eu queria ser um druida, literalmente. Jogava RPG e sempre não gostava muito do druida, mas agora queria ser um druida. Ou então ter Eu sempre adorei Asterix. Asterix também, é verdade. Verdade. Muito bom. Muito bacana. Para todos aqueles que sabem estudar e compreender o gênio da nossa raça, sobre o véu do ceptismo, que por vezes o recobre, a alma céltica reaparece. E nas horas solenes são seus impulsos que determinam as resoluções viris, os atos decisivos. Foi o que a gente estava falando, né, sobre essa questão celta, né, de ter essa origem celta, essa alma nacionalista, vem essa mistura, né? Vem tudo à tona quando se tem que tomar decisões importantes no mundo, né? Muito legal. É ela que inspira Joana d'Arc em suas mãos, e por suas mãos livra a França do jugo dos ingleses. E eu queria dar uma pausa aqui, porque eu acho que a gente já falaram de Joana d'Arc no chat aí, que inclusive é um livro de Leon Denis. Não sei se você já leu, Sebastião, o livro Joana d'Arc de Leon Denis, né? Que, aliás, ele insinua, para quem não sabe, que Joana d'Arc poderia ser a reencarnação de Judas Iscariotes, né? E aí o Judas veio com a missão, né? De libertar a França para que ela estivesse em caminho livre para poder a codificação e a terceira revelação pudesse vir tranquilamente para a França, né? E ela conseguiu, a Joana d'Arc conseguiu, com seu espírito celta, que, aliás, ela vivia nos campos, né? É engraçado. Ela não vivia na cidade. A Joana d'Arc, ela vivia nos campos, né, franceses e etc., que dava mais essa questão celta nela, né? E ela era tão sábia que dizia que ela não matava e tinha misericórdia, ela não matou uma pessoa na guerra, e ela tinha misericórdia das pessoas que eram presas e conquistadas, né? O lugar que elas se conquistavam, as pessoas que sobravam, geralmente as pessoas matavam, então aprisionavam. Ela não, ela tinha misericórdia, soltava as pessoas, ajudava a curar as pessoas e etc. E assim como dizia também que ela tinha uma áurea extraordinária, era uma áurea assim, pulsante, né? Muito bacana. Nossa, esse chat está bombando, hein, cara? Muito legal. E o povo falando do povo judeu, eu não vou ter tempo de ler isso tudo aqui, não. Depois a gente conversa. Vamos seguir.
ainda é ela que provoca essa poderosa explosão espiritualista que, em época revolucionária, leva a todos a noção essencial de liberdade, assegurando assim o triunfo da alma moderna sobre as teorias deprimentes do determinismo e do fatalismo. Isso é bem verdade. Aliás, Joana d'Arc era uma dessas personalidades que tinha grandes problemas mediúnicos, né? Não era problemas, né? Eu dizia que eram soluções mediúnicas. Ela vivia do outro lado, praticamente, né? Então, ela ouvia muitas vozes e etc. e tal, né? Ela via muitas coisas, né? E é muito, muito bacana, muito bom, muito bom. Um livro muito bom, tá? Quem quiser ler, Joana d'Arc, podem ler, que é um livro extraordinário de também nosso querido Leon Denis. É sempre ela que, nos dias sombrios de 1914, revela todas as forças vivas da nação e a conduz heróica e sublime diante do despotismo germânico e do militarismo teutônico. Mas, recente ainda, a alma céltica coloca a nação como um dique em oposição à onda vermelha do bolchevismo. Se não me engano, bolchevismo é um tipo de governo, acho que não é... Enfim. Pode falar, Sebastião. Bolchevismo é que implantou o comunismo na Rússia, Isso, que exatamente. destruiu a dinastia dos czares. Uhum. E Joana d'Arc, como ela cometeu o maior crime da humanidade, né? Ela traiu o justo, ela queimou durante 17 minutos antes de morrer. Isso. Joana de Ângeles, não. Joana de Ângeles, na hora que começou a pegar fogo nas vestes dela, Jesus pegou o espírito pelos ombros e levou para que ela não sentisse nada. Pois é, mas no caso da Joana d'Arc, ela precisava passar por aquele tipo de provação, né? Porque exatamente como... Ela pediu para... Isso, exatamente. Ela pediu, ela queria passar por aquele traiu o tipo de provação. justo e suicidou-se. Isso, exatamente. Nossa, agora que entendi que traiu o justo, é verdade, é verdade. Traiu o justo Jesus, e suicidou-se, né? Isso. E aí, é tanto que naquele momento, ela, assim como Jesus, em meio à praça pública, etc., pendurada ali né, Na fogueira. Na fogueira, né? Mas assim, ela presa, né? Assim como Jesus num tronco, né? E etc. Ela ali, mesmo queimando, ainda perdoar a todos que estavam ali, todos que tomaram a atitude com ela não culpou ninguém por aquilo, né, e etc. E a partir dali ela conseguiu, né, se livrar daquele peso. Não sei se ele ou ela, né, no caso Judas ou Joana d'Arc, conseguiu se livrar, né, daquele peso, conseguiu provar, né, fazer a sua aprovação aqui na Terra a partir... Quitar o débito. Isso, quitar o débito, isso. Reparar isso, conseguiu fazer esse processo de reparação, de prova com ela, né? Então, quitou ali e tudo certo. Já tinha feito a sua missão, já tinha libertado a França e etc. Muito, muito legal. História linda, 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 linda. Linda, leiam, muito bom. Vamos lá. A França. A gente vai, daqui a pouco, deixa eu ver se eu consigo... vamos ler isso aqui. Vou ler tudo em sequência e aí a gente já fala tudo, que aí a gente já acaba, tá bom? Porque a gente já passou do horário um pouquinho, mas como a gente começou um pouquinho tarde. A França tem maiores deveres que outras nações, porque recebeu maiores dons, mais brilhantes qualidades. Assim, suas responsabilidades são mais pesadas e mais extensas. Hoje, uma tarefa mais importante do que outras, desenha-se para ela no mundo interno. Trata-se de iniciar os homens nas belezas de um futuro mais vasto, mais rico, que aquele que as concepções filosóficas e religiosas puderam entrever. Trata-se de guiar a ascensão
humana em direção ao grau mais elevado do pensamento, onde se acendem os clarões de um novo dia, a aurora de uma civilização mais nobre e mais digna, livre de flagelos que até aqui entrevaram o caminho áspero e doloroso da humanidade. As outras nações têm cada uma a sua tarefa importante, mas a França ultrapassa a todas pela variedade de suas aptidões e suas atividades. E por isso que o mundo inteiro tem os olhos fixos sobre ela, esperando o sinal que traçará a sua nova evolução. Ó alma viva da França, desliga-te das pesadas influências materiais que ainda te oprimem. Eleva-te até esse nobre ideal que é a tua missão, adquirir e propagar no mundo. Somente quando a nova revelação for conhecida por todos os povos, quando ela tiver dado à sua expressão a forma magnífica de seu talento, é que os homens compreenderão seu grande destino, bem como os deveres e os encargos que ele lhes impõe, e a justiça e a paz, enfim, reinarão sobre a terra regenerada. E por esse meio, teu papel aparecerá aos olhos de todos. Tu serás respeitadas pelas gerações, e tua glória se iluminará com um brilho que nada poderá mais empanar. Eu vou marcar aqui onde a gente parou, de amarelo. Então, o próximo é este. Então, gente, era isso. Lembrando só, para quem achou que o Leon Denis foi muito nacionalista, principalmente agora neste último parágrafo, ele foi muito nacionalista. Lembremos que não podemos o julgar, porque se fôssemos nós, logo após a terceira revelação acontecer no seu país, meu jovem, qual é o seu tipo de pensamento, né? O que você pensaria? Você pensaria diferente? Eu não o julgo. E pode ser que ainda aconteça isso, pode ser que a França, aliás, já deu a sua, em várias partes da história do nosso mundo, do nosso planetinha, já deu a sua colaboração, e essa terceira revelação foi uma colaboração ainda mais forte, ainda pode dar mais colaborações, mas hoje, pensando, né, com nós aqui, não é o Brasil que é melhor, como o Bruno falou, não é os outros países que são melhores, não é a França, somos todos nós, acho que é isso também. Até porque, vocês já pararam para pensar que nós também já podemos ter sido franceses, nós também já podemos ter sido judeus, né? Nós também já podemos, entre outros povos que foram importantes para a humanidade, druidas, eu espero que sim, que a gente tenha sido druida, entre outros povos. O acordo que Ismael fez com São Luís foi fazer reencarnar no Brasil a ralé moral da Revolução Francesa, vencidos e vencedores, né? Porque aqui os intelectuais, os poderosos, teriam menos chance de recalcitrar. Né? Então, por exemplo, quando Eugênio Smith era presidente da Comunidade Espírita Esperança, nós estávamos assistindo a Copa do Mundo na casa do Eugênio, e a Marlene, que era negra, analfabeta, lavadeira e fazia faxina do Esperança, na hora da Marseiesa, ela chorava igual uma criança. Pois é. É exatamente essas questões aí, né? Vou falar, já está na hora de eu ler Brasil, terra... Como é que é? Brasil, coração do mundo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que fala, inclusive, sobre... Está na hora de ler esse livro.
Você também, né? Todo mundo falando isso aí. Todo mundo fala, eu não vi. Poxa vida, não conheço, cara. Vou ter que ler esse livro para saber mais a fundo. Mas, Jordan, se você quiser, eu te empresto. Emprestou o livro aí, eu fiquei quase um mês com o seu livro. Tem problema não. Pagar o favor. Mas aí quem falou, para quem você falou aí, foi um santo brasileiro? Falaram para um santo brasileiro, Sebastião? O Ismael, que é protetor do Brasil, protetor do Brasil, ele Ismael. e o Iléu, lá do Velho Testamento, que reencarnou como o infante Dom Henrique, né? Para que descobrisse o Brasil através da navegação portuguesa, o Ismael o São Luís pediu a Ismael, São Luís, protetor da França, pediu a Ismael para reencarnar no Brasil, que era um país praticamente selvagem, os franceses falidos na Revolução Francesa, vencidos e vencedores. Aí nós temos aí essa raça maravilhosa aí das lava-jatos da vida. E nós aqui também. Nós aqui, isso que eu ia falar. Né? Inclusive... Aí o Humberto de Campos fala, né, que os piores estão engessados no movimento espírita para errarem menos. Caraca, já me entendi, então. E outra coisa, o Bruno Cabral, quando ele deu uma palestra sobre esse tema, eu assisti, ele diz que Jesus manda Ismael ir lá no fundo do umbral e pegar os fanáticos religiosos, pegar aquela galera que falhou na política, nos poderes do Estado. Então, a gente entende, né? Tanto todo o fundamentalismo que a gente tem vivido, toda atropelo de lei para prender pessoas que a gente tem vivido e tudo mais. Então, e aí é a reflexão da pátria do Evangelho, porque vivenciando as dificuldades do passado, tendo a oportunidade de corrigir agora, foi a chance que Jesus deu para a gente poder pegar o bilhetinho da regeneração, né? Isso que é o ponto importante do livro. Nossa, muito legal. Muito, muito. Vou ter que ler esse livro urgente. Inclusive, essa questão do também da gente ter essas reencarnações, né, desse povo francês, também se diz muito essa questão do espiritismo ser tão difundida aqui no Brasil. Se tem uma religião difundida e forte, que tem uma base forte, né? Na verdade, se o espiritismo, né, em algum país tem uma base muito forte, é aqui no Brasil, né? Então, assim, não é à toa, né? E talvez o Leon Denis não esteja errado, né? Talvez a gente seja os franceses, né? Estamos colocando a nossa colônia francesa aqui no Brasil, com o espírito celta, com essa questão específica para a mudança, né? Eu acho que a gente devia realmente repensar isso. E, Ismael, que espírito maravilhoso, hein, cara? Nossa Senhora, muito legal, tem muita admiração. Lá na Casa Espírita Cristã, a galera tem uma admiração com o Ismael, assim, gigantesca. Você sabe dizer, Sebastião, se Ismael é o espírito protetor da casa, da SEC? Eu não lembro agora. Eu acho que não, né? Sei eu informar isso, não. Eu sei que ele é protetor. Eu acho que não, porque ele tem um Brasil para ocupar. Então seria muito, né? É verdade. Mas tem uns espíritos assim que eles protegem esse específico, né? Vou proteger essa casa. O espírito gigante protege uma casa lá específica e tal, porque não tem disso, né? Para eles é tudo trabalho. Inclusive, a FEJAC, ela é dirigida espiritualmente por uma freira, irmã Angélica. Não tem ideia. Ela nem espírita na vida encarnada e está lá ajudando a gente. Muito legal, muito legal. Não tem muita distinção, né? É verdade, Jordan. Não tem muita distinção. Eu acho que temos que começar a provar isso, de que as religiões são todas... O importante é a gente se ligar a Deus, se melhorar, e eu acho que a gente devia se unir, não se separar. É isso? Inclusive, já conversei... Pode falar. Isso que a irmã Dulce falou com o Divaldo. Divaldo, eu te amo porque religião é para unir e não para separar, né? Isso. Nossa, irmã Dulce, gente. Você vai questionar a irmã Dulce.
Tu tem como questionar uma mulher daquela? Você vai questionar um pastor chamado Martin Luther King? Você não vai questionar esse cara. Você vai questionar um hindu chamado Gandhi? Você não vai questionar esses caras, velho. Não vai questionar, velho. Você vai questionar? Não Vai tem lá. como. Não tem como, cara. E aí? Qual é a diferença? A irmã Dulce ela perguntava a Divaldo. Divaldo, o que a freira do lado de lá pensa da freira do lado de cá? Por causa da mediunidade nele, né? Ah, muito bom. Olha, Ele papo quer dizer que a maravilhoso. Joana de Anjos pensa dela, né? Ah, entendi! Verdade, Pô, cara. É Joana era Aí católica, Divaldo cara. falava assim, ela diz que a senhora é uma santa, como Terezinha de Lisieux. Que legal! Olha, muito bom. É verdade, eu imagino esse encontro do outro lado, hein? Joana de Ângeles e Irmã Dulce. Meu Deus, emocionante, cara. E Rapaz, Madre Teresa de Calcutá. também, também. Mano, e você vê que a doutrina é tão maravilhosa que ela já tem na base essa união, né? Porque, assim, São Luís, Santo Agostinho ajudaram na codificação. Emmanuel, que também tinha uma tradição bem católica, né? Já encarnou como padre algumas vezes, isso ajudou a escrever livro espírita. Então, é isso, né? Inclusive, você tem até relatos de espíritos que auxiliam a gente aqui no movimento Estado de várias vertentes, de indígena até outras vertentes. Então, acho que a beleza dessa doutrina é lembrar a gente que ela é só um caminho dentre outros tantos, né? Exatamente. E quem trabalha na reunião mediúnica, por exemplo, sabe que espíritos, né, que são taxados de outros locais, eles trabalham dentro da mediúnica, assim, né? É claro que ele tem essa questão material, que ele se vê de alguma forma, né? Os índios, como é que é o nome? Aquele famoso, gente. Ah, esqueci. Tem um cachimbo. Araribóia? Hã? Não, Araribóia? que tem um cachimbo e Lá o Preto Velho? preto velho, né? É, algumas pessoas trabalham, alguns espíritos aparecem, né, para você trabalhar na reunião mediúnica às vezes, e às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus, tal, mas eles são espíritos que trabalham para o bem, você está trabalhando para o bem, meu amigo, é detalhe, né? Tiradentes, ele incorporava na Dona Bastira, na UEC, nos anos 80, como caboclo. É, o caboclo também, muito famoso. O Tiradentes, hein? Tiradentes que participou da história do Brasil. Você vai ver no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Sim, Depois sim. de desencarnado, ele foi escalado por Ismael para dirigir a cabeça dos políticos portugueses para libertar o Brasil. E quando, você vai ver também no Brasil, Coração do Mundo, quando Dom Pedro gritou independência ou morte, Dom Pedro estava incorporado de Tiradentes. Humberto de Nossa, que Campos diz legal. isso claramente. Não foi Dom Pedro que disse. Que legal, cara. Olha, temos Sebastião aqui agora no nosso estudo. Que estudo maravilhoso. Olha, rapaz, o estudo já estava maravilhoso. Agora que o Sebastião deu aquele up, deu aquela chegada francesa no espírito celta aqui no nosso estudo. Gente, queríamos agradecer a todos por Diz estarem. o Divaldo, doutor Sebastião, quando o senhor tiver assim, algum problema jurídico, alguma petição difícil, faz uma prece para Vitor Hugo e coloca o Requiem de Moça, porque ele gosta muito do senhor, porque o senhor é muito patriota. Ah, Jesus, muito bom. Olha, a gente tem que ser mais patriota mesmo. A gente tem que buscar a Não, mas nossa falar alma. patriota da terra dele lá, Ah, né? sim! Mas estou falando nós mesmo, nós brasileiros, temos que valorizar mais a nossa terra e Mas assim o francês valorizando. é muito, eles chamam de chauvin, né? Seria ser aquele bairrismo exacerbado. Por isso o galo Le Coq, né? Gaulois, né? O galo gaulês, aquele peito estufado. Tomando um minutinho a mais de seu, por exemplo, a cartilha que os africanos pretinhos e magrinhos se alfabetizavam na África
colonizada pelos franceses, era nossos ancestrais, os gauleses. Nossos ancestrais, os gauleses, são espadaúdos, cabelos loiros, olhos azuis, não sei o quê. E os pretinhos eram obrigados a decorar aquilo. Nossa, que complicado. Denso. Pois é, mas é essa questão, né? Tem Pois um é. lado Mano, bom e o lado até ruim hoje a disso. França ela tem um negócio de explorar a África ainda. A África tem muita dependência da França, alguns países Sim, lá ainda. sim, verdade. Monetariamente É. falando, inclusive. Isso, Então sim. é um povo cheio de riqueza, um povo cheio de débito também, né? Que nem Também, nós. também. Sobretudo. E por isso, com o Sebastião falando, né, essa questão deles terem exacerbada, né, esse nacionalismo exacerbado, a gente pode ver, né? O Leon Denis, ele era francês e tinha essa questão que ele vivia na época, né? E aprendeu a ler com 14 anos, porque tinha que trabalhar para ajudar os pais. Aprendeu a ler com 14 anos. Muito bom, muito bom. E aí a gente tem que entender a história, da mesma forma, Allan Kardec, né, em algumas colocações dele, a gente tem que ver o contexto histórico. O contexto histórico é tudo nessa vida, gente. Não tem como a gente negar, tá bom? Gente, obrigado. Alguém gostaria de fazer a nossa prece para a gente poder finalizarmos aqui o nosso estudo? Não tem problema, eu posso fazer também. Posso fazer também, se quiser. Sebastião, por favor, se o senhor puder, fico grato. Jesus, doce meigo amigo, incondicional de todas as horas, nós vos rendemos graças porque por estarmos engessados em vossa doutrina de luz. Apraz a vós esses conhecimentos se incorporem ao nosso espírito, para que nós nunca mais possamos sair do caminho ora apreendido. Sê conosco, conduza-nos durante o sono, velai sobre nossos corpos e sobre nós espíritos, e abençoe os dirigentes deste grupo, para que possam cada vez mais semear a mãos cheias a terceira revelação. Obrigado, pessoas, e vejo vocês na próxima aula. Um abraço.